Gênesis, capítulo 37. José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: "Escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele." Então os irmãos perguntaram: "Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós?" E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: "Eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim." Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: "O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão?" Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: "Venha cá. Vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras." "Estou pronto para ir", respondeu José. Jacó disse: "Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias." Então dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: "O que você está procurando?" "Estou procurando os meus irmãos", respondeu José. "Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram?" O homem respondeu: "Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã." Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: "Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele." Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: "Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem." Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: "O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue." Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali,
os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: "O rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer?" Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: "Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho?" Jacó a reconheceu e disse: "Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou." Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: "Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos." E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito.